Boa noite, graças a Deus, graças ao coração de todos, irmãos, ente querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus pôs uma palavra no meu coração e eu achei muito interessante, linda, e por isso que eu estou aqui nessas horas, depois de ter vindo da igreja. Essa palavra continuou no meu coração, uma pergunta: por que Deus, Ele ama tanto a Israel? E a pergunta que eu fiz, eu busquei na Bíblia resposta, e a mesma resposta que Deus também me escolheu e também escolheu milhares de milhões de pessoas, na qual também estávamos perdidos, também desobedecemos o tanto quanto o povo de Israel. Mas me perguntando por que um povo idólatra, um povo que traiu Deus, se afastou de Deus, pecou contra Deus, e por que Deus, ainda continua com a aliança de salvá-lo? É porque Deus, segundo a palavra de Deus, ele empenhou a sua palavra a um homem chamado Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão e Deus, ele é muito amoroso. E eu perguntando por que o Senhor cumpriria a sua palavra. E a resposta é porque Deus é fiel. Então, um Deus fiel, que nem ele, ao longo da história da Bíblia, ele tentou salvar o seu povo Israel. Claro que muitos no decorrer da história foram salvos, porque creram na sua promessa e creram na sua palavra. Outros, mesmo sendo escolhidos, se perderam e não puderam ser alcançados. E aquele povo que está lá em Israel, certamente, terminando o tempo da graça de Deus, a qual vou ler alguns versículos bíblicos para você, certamente quando a graça for fechar as portas, Deus vai atrás daquele povo de Israel, porque Deus prometeu para eles que os salvaria. Então muitos que estão lá vivos no dia de hoje, eles vão ter a oportunidade de ver Deus sendo exaltado e glorificado em suas vidas. E aqui em Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8, você vai ver porque Deus escolheu Israel e também escolheu os gentios, na qual somos nós, não é verdade? Aí diz assim na palavra do Senhor, em Deuteronômio capítulo 7, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois erreis menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão e do poder de Faraó, do rei do Egito. Louvado seja Deus. Então Deus, ele fez uma promessa para Abraão, que Deus tiraria o povo e depois Deus ajuntava de novo o povo. E a Bíblia mostra que depois o povo se dispersou, se perdeu, Israel se perdeu, e Deus usou José do Egito para reunir o povo no Egito. E aquele povo ali, passando 400 anos, Deus envia também Moisés para guiar esse povo à terra prometida. E de lá para cá também esse povo se perderam, muitos povos se perderam. Mas Deus ajuntou num país chamado Israel, que a palavra Israel significa mais do que vencedor. E mesmo esse povo lá, não guardando os mandamentos de Deus, Deus enviou seu filho, Jesus. Antes que Deus enviasse seu filho Jesus, Deus escolheu Israel para a salvação. Não precisaria Deus mandar Jesus na terra para salvar o homem. O próprio Deus salvou o povo, apenas Deus, ao passo que as gerações iam se multiplicando, Deus ia salvando o seu povo através de Israel. Mas Israel frustrou, fracassou com o plano de Deus. Aí então Deus vai e envia Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus veio, Deus libera a graça para nós porque o seu povo não aceitou a Jesus Cristo, endureceu o coração. Louvado seja Deus, Deus teve piedade de nós, povo gentil. Mas a Bíblia vai nos mostrar, em nome de Jesus Cristo,
no versículo bíblico, de Romanos, louvado seja Deus. Eu vou ler aqui para os amados em nome de Jesus, capítulo 11, versículo 25 de Romanos, que a Bíblia vai nos dizer o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então Deus veio para o seu povo a rejeitou, não aceitou, e Deus vai para os gentios, que somos nós, povo que não tínhamos plano de salvação, éramos condenados. Entendemos que Cristo pagou o preço, pagou nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário. E quanto ao Evangelho, que nós o aceitamos, isso causou um ciúme muito grande no povo de Israel. E aqui a Bíblia vai nos mostrar que nós estamos ainda no tempo da graça. Mas essa graça, ela vai fechar as portas. E quando a plenitude do gentil, que é a graça, se completar em nossas vidas aqui na terra, Deus vai permitir, como já está permitindo pelos sinais que está acontecendo, de guerra, destruição, com fogo, com água, Deus vai enviar algo a Israel para que eles lembrem que Deus existe quando Deus for glorificado na vida deles através do inimigo que vai os perseguir. E aí então Deus vai tomar providência, como diz aqui o versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião libertador, e ele apartará de Jacó a impiedade. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, olha só, eles são inimigos por causa do Evangelho. O povo de Israel é inimigo dos cristãos por causa do Evangelho de Jesus Cristo, que eles não aceitaram e nós aceitamos, que é a graça de Deus. Aí o que acontece? Mas, amado, por causa dos patriarcas, ou seja, eles foram eleitos, a eleição deles, que Deus elegeu, que Deus deu a Abraão, como pai da promessa, como Deus prometeu para Abraão, fez aliança aos pais, a eles, Deus vai permitir que assim como eles não aceitaram, Deus permitiu que nós viéssemos ao conhecimento de Jesus e aceitássemos como Salvador, e vai ter um período para esse povo aceitar. Então você que não aceitou Jesus Cristo ainda, você que está endurecendo o seu coração, ou é crente, mas está indeciso, você precisa se despertar, porque em todas as gerações Deus manifestou a Deus através do amor, pela palavra de Deus, pela justiça de Deus, pela misericórdia de Deus. Muitas pessoas aceitaram a Cristo, a Jesus, aceitaram a Deus e foram salvos. Como no nosso período que vivemos hoje na Terra, muitas pessoas têm sido convidadas à salvação. Mas se nós estivermos no plano de salvação e nós der para trás, ou seja, nós não aceitar a palavra de Deus, nós não viver a palavra de Deus, o que vai acontecer? Nós vamos ficar para trás, nós vamos ficar no esquecimento também. Não é porque Deus escolheu Israel lá, os vivos, que Deus não vai atrás deles, mas muitos que Deus vai atrás deles lá, através da vinda do anticristo e da manifestação dos sinais que está acontecendo, muitos vão endurecer o coração e não vão aceitar também não, meu irmão. Mas muitos vão aceitar porque Deus vai ser glorificado no sofrimento deles, na aprovação deles. Assim somos nós também, nas nossas provações, quando nós olhamos que está tudo perdido em nossas vidas, que nós o confessamos a Cristo, o aceitamos a Cristo, Deus nos resgata. Mas uma vez que Deus nos resgatou, se nós formos enxertados nele e nós não desenvolver a nossa fé, a nossa crença, nós abraçar esse mundo, nós viver nesse mundo, agarrado com esse mundo, e não ver a glória de Deus sendo manifestada todos os dias nas nossas vidas, nós também podemos perder a nossa salvação, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando pregando, mesmo estejando orando. Se nós não tivermos um coração limpo, uma mente limpa, e nós não glorificar a esse Deus através de Cristo, nós também estamos correndo perigo de perder a nossa salvação. E eles que estão lá vivos, se Deus chegar para eles como vai chegar,
e vai levar o plano de salvação para eles, quando eles estiverem no sofrimento deles, eles também, segunda vez, vão aceitar, porque Deus fez uma eleição para eles, como está aqui no versículo 28. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Por que nossa causa? Por causa que nós aceitamos a Cristo, aceitamos o evangelho. Quanto, porém, à eleição, a Bíblia vai dizer que eles são amados por causa dos patriarcas, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Porque no 29 diz, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, né? Louvado seja Deus. Porque assim como vós também outrora foste desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia, visto da desobediência deles, né? Por causa da desobediência deles, nós o aceitamos. Aí no 31 diz, assim também, estes agora foram desobedientes, para que igualmente alcance misericórdia à vista da que foi concedida. Porque Deus todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então, é o que eu falo, às vezes a gente vê uma pessoa que está na idolatria, na feitiçaria, ou no vício, né? E nós, às vezes, os criticamos, nós evangélicos, às vezes, falamos do erro da pessoa, enquanto que nós temos que apresentar o grande amor, né? O amor que Deus tem por a pessoa, em nome de Jesus Cristo. Mas nós não sabemos, mas ninguém sabe se ela é salva. Não temos que pensar assim, nós não temos que fazer assim, porque o Salvador não é o homem, o Salvador é Jesus, é através de Deus, pelo seu Filho, pela promessa dele, pela palavra empenhada dele, ele disse ide, né? E disse examinai, e falai da minha palavra em todo o tempo, em nome de Jesus Cristo, ou fora de tempo. E eu tenho certeza que Deus vai estar fazendo um grande reavivamento na terra, mostrando para grandes, pequenos, pobres, ricos, de cor, que Deus tem um plano de salvação para o homem. Embora sejam os homens, eles às vezes atrapalham um pouco a convenção das pessoas, né? Porque principalmente as pessoas carentes, as pessoas de poder aquisitivo pequeno, né? A gente sabe que Deus e Jesus os ama, porque Deus não pensa como os homens pensam. Os homens pensam na riqueza, na glória do mundo, né? Mas Deus pensa na alma do ser humano, e que Deus possa estar salvando Israel, salvando sua vida, em nome de Jesus Cristo. Nós que éramos um povo gentil, um povo excluído, um povo esquecido, não tínhamos como pagar para ter salvação, mas aí Deus vem e nos dá gratuitamente através do grande amor dele, através do seu Filho Jesus. Então mostra que se o povo de Israel tivesse feito o que Deus ensinou, guardasse os seus mandamentos, os seus estatutos, as suas leis, Jesus não tinha vindo ao mundo para salvar, né, os perdidos que já tinham se perdido, porque Israel tinha somado o suficiente de número de pessoas, o tanto de pessoas que Deus queria, Deus ia aumentando, e essa terra, se tivesse alguém desleais ou que não quisesse, seria pouco. E acaba eu entendendo agora que se Israel tivesse mostrado a glória de Deus como Deus é na terra, como se fosse mais ou menos uma lei, né, forte e poderosa, que se o camarada roubar, ele arrancado um dedo, arrancado uma perna, eles também teriam olhado, rapaz, não tem solução para mim, eu não posso errar, porque aonde eles fossem, eles via o mandamento de Deus se cumprindo na vida das pessoas através do seu povo escolhido, do seu povo Israel. Deus abençoe essa palavra no seu coração. Pastor Antônio Cosma aqui, uma boa noite a todos os amados, em nome de Jesus. Que Deus possa estar convertendo o seu coração, a sua alma, e dando uma oportunidade de salvação eterna para você, porque Deus te ama eternamente, em nome de Jesus. Amém.